Fala aí galera, sou o professor Leonardo. Hoje eu vou trazer para vocês a revisão da prova de VA do 9º ano. Lembrando que a VA é a primeira prova do bimestre. Então vamos lá galera, comigo? O assunto da prova de VA é sobre calor. Então, como você já aprendeu na aula, e aqui é uma revisão, o calor é a energia térmica em trânsito, que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E você aprendeu também que os corpos eles entram em equilíbrio térmico. O que é isso? Quando eles alcançam a mesma temperatura, não se esqueça desse detalhe, que é muito importante para a prova. Hein? Vamos lá? Temperatura. O que é temperatura? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. O que isso quer dizer? Quanto mais as moléculas se agitam, maior vai ser a temperatura. Quanto menos agitadas, menor será a temperatura. Eu dei um exemplo na aula muito interessante. Lembra que eu falei que quando você está jogando bola, está se movimentando, a temperatura do seu corpo ela tende a quê? A aumentar. Isso devido à movimentação das suas moléculas. Lembrando, quanto mais elas se agitam, maior vai ser a temperatura. Quanto menos se agitarem, menor vai ser a temperatura. Não confundam os conceitos de calor e de temperatura, ok? Aí vem as escalas termométricas. O que são escalas termométricas? Escalas termométricas elas são usadas para medir o quê? A temperatura. E nós vimos as 3 escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela tem 2 pontos de temperatura. Ela tem o ponto de fusão, que é 32 Fahrenheit, e o ponto de ebulição, que é 212 Fahrenheit. Lembrando que o ponto de fusão é o ponto mais baixo e o ponto de ebulição é o ponto mais alto. Ela é representada pela letrinha F, ok? Vamos lá. Nós temos a escala Celsius. A escala Celsius é a escala muito mais conhecida do que a escala Fahrenheit. Lembrando que a escala Fahrenheit ela é uma escala muito utilizada nos Estados Unidos. Mas uma escala que é usada mundialmente, muito mais famosa, é a escala Celsius. A escala Celsius ela tem o ponto de fusão dela, 0 graus, é quando a água congela, e tem o ponto de ebulição a 100 graus, é quando geralmente a água ela vai evaporar. Lembrando que esses 2 pontos você não pode esquecer para a prova, hein? Fica a dica. Aí, para completar o assunto, tem a escala Kelvin. A escala Kelvin também ela é chamada de escala absoluta, porque ela tem como ponto de referência o zero absoluto. Ela não vai aceitar valores negativos. Então o ponto de fusão dela, que é o ponto mais baixo, é 273 Kelvin, e o ponto de ebulição, que é o ponto mais alto, 373 Kelvin. Conversão de escalas. Conversão de escalas é quando você transforma a temperatura em uma escala na outra. Então vamos lá. As fórmulas mais usadas é a seguinte: para você passar de Celsius para Fahrenheit, você vai usar a seguinte fórmula: temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Se você quiser passar de Fahrenheit para Kelvin, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 por 5. Veremos outras ainda. Vamos lá. Aqui está o resumão daquilo que eu falei, mas sendo que agora eu vou fazer uma conta para que você possa lembrar, ok? Vamos lá. Exemplo. Transforme 20 graus Celsius para a escala o quê? Kelvin. O que eu tenho que fazer? Lembrar sempre da fórmula. Se eu quero passar de Celsius para Kelvin, K é igual a C mais 273. Então, temperatura em Kelvin, K é igual, qual a temperatura que está em Celsius? 20 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 293 K. Viu? Fácil, fácil. Vamos para a próxima? Aí, essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas dá para fazer. Primeiro bizu, veja a temperatura que está a escala para você passar para a outra escala. Então vamos lá. Transforme 113 graus Fahrenheit para qual escala? Celsius. O que eu vou fazer primeiro? Utilizar a fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 divididas por 9. O que eu faço agora? A escala que está sendo usada na Fahrenheit, qual o valor dessa escala? 113. Eu vou trocar onde tem o quê? O F, ok? Tá tranquilo aí? Vamos lá. C sobre 5 é igual a 113 menos 32 dividido por 9. Tudo bem? Tá tranquilo ainda? Vamos lá.
Eu tenho aqui uma subtração. O que eu faço? Eu vou resolver essa subtração para passar para o próximo modo. C sobre 5 é igual 113 menos 32, 81 dividido por 9. Para tudo agora. Para tudo. Aqui eu tenho 81 dividido por 9. 81 dividido por 9. Não dá para simplificar? Eu vou simplificar aqui. Dividido por 9. Aqui dividido por 9. Vai ficar C sobre 5 é igual a 9. 9 vezes 9, 81. E eu acertei essa, né? É igual... Cheguei nessa continha aqui. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 9 por 1. Vou multiplicar o quê? Cruzado. C é igual 5 vezes 9, que vai dar quanto? Muito bom, galera. 45. Então, 113 graus Fahrenheit para a escala Celsius vai dar 45 graus Celsius. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um desafio? Vamos para fazer a prova real? Vamos ver se aqui está correto? Porque essa mesma fórmula serve para passar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Vamos lá. Qual foi o valor que deu? 45. Então vamos lá. Agora eu vou passar 45 graus Celsius para a escala o quê? Fahrenheit. Qual o valor que eu tenho aqui? 45 graus. E que escala? Celsius. Vou fazer a mesma fórmula. C sobre 5 é igual a F menos 32 por 9. O que eu faço agora? Aqui não está na escala Celsius, eu troco onde que está o C. Então vai ficar 45 por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. 45 não dá para dividir por 5? São múltiplos, beleza. Vou simplificar aqui. Simplifiquei, deu 9 é igual a F menos 32 por 9. O que eu faço agora? Multiplico, cruzado, 1 vezes F, lembrando que aqui é propriedade distributiva, 1 vezes F, F menos 32 é igual a 9 vezes 9, quanto que dá? 81. Ok? Estão me acompanhando? F é igual a 81 mais 32, F é igual a 1 mais 2, 3, 8, 9, 10, 11, 113 Fahrenheit. Ok? Lembrando que ainda temos a passagem de Fahrenheit para Kelvin e de Celsius para Kelvin e Kelvin para Celsius. Ok? Galera, isso aqui foi só um resumo, tá ok? Fiquem atentos aí, estudem pela revisão que foi passada em sala. Tenham um bom final de semana e boa prova. Tchau!